E aí? Que tá? Como é que vocês estão? Tudo pão com vocês? Bom, meu povo, meninas e meninas, a gente vai começar mais uma aulinha. Deixa eu fazer um negócio só que eu acho que vai ficar meio escuro. E aqui a gente trabalha com iluminação. Ah, danado. Ficou meio claro demais, eu acho. É, tá bom. Estou querendo me mostrar porque eu tenho um ring light? Sim, mas. É, tirar meu chiclete e colocar aqui, depois eu pego. Quem nunca? Bem, deixando esse momento porco de lado, a gente vai começar a falar, então, na verdade, a gente vai dar continuidade no que nós começamos a ver na quarta-feira, certo? Livro 4, unidade um, falando sobre urbanização, e agora a gente vai falar sobre os tipos de cidades e suas funções. É muito importante que vocês fiquem atentos ao que a gente vai ver a partir de agora. Na verdade, sempre, né? Para que não fique nada assim meio que, não entendi, não consegui compreender e tal. Fique atento. E mais uma vez, qualquer dúvida, por favor, não hesite em chamar e dar aquela perguntada, porque, claro, o meu interesse é que todos vocês compreendam muito bem o que a gente está falando, ok? Bem, dito isso, vamos lá. A gente sabe que quando a gente fala de cidades, a gente fala sobre algo que muita gente sabe o que é, mas não sabe explicar, né? É muito comum isso. Então, a gente vai tentar entender agora como é que surgiram as cidades, né? Como é que esse processo de urbanização, esse processo de crescimento urbano, o surgimento das cidades aconteceu, né? Quando, onde, por quê, como foi, enfim, essas paradas aí. Então, olha só, em relação à antiguidade, né, as primeiras cidades, segundo o nosso texto e segundo a própria história, surgiram na região onde é a Mesopotâmia, hoje atualmente é o Iraque, onde fica o país Iraque, ali na Ásia, na região do Oriente Médio, certo? Bem, desde o começo, galera, a água, e desde o começo e desde sempre, na verdade, né? A água, ela é uma necessidade básica da vida, certo? Não é nem da vida humana, da vida de modo geral, né? Então, é óbvio que a proximidade da água seria fundamental para que essa cidade que está surgindo agora, né, possa se manter, possa sobreviver. Então, as principais cidades, ou melhor, as primeiras cidades surgiram lá na Mesopotâmia, nas margens dos rios Tigre e Eufrates. Aqui está falando vale, né? Só que o vale, no caso, é a área onde fica, que abrange o rio e as suas margens, né? Isso é o vale. Então, esses rios, o Tigre e o Eufrates, foram onde surgiram essas duas cidades, tá? Lá na Mesopotâmia, que deram origem, no caso, ao que viria a ser a cidade, como a gente conhece hoje, ok? Essas cidades, elas eram Babilônia e Ur, tá? Esse era o nome das cidades. Tá? Aqui vai dizendo também que na África, no Vale do Rio Nilo, na Índia, nas proximidades do Rio Indo, na China, perto do Rio Amarelo e Azul, ou, se vocês quiserem, vou treinar meu chinês aqui, o Huangho e o Yangtze Kiang. Ah, moleque, praticamente um chinês. E na Europa, na região do Mediterrâneo, então percebo que as cidades elas surgiram sempre próximo das águas. Primeiro por várias questões, né? Vamos lá, tipo, transporte, a própria necessidade de você beber água, de você ter água para tomar banho, para cozinhar, enfim, para lavar as coisas. E a pesca também, né? Então você junta esses três itens e você tem ali a proximidade da água como algo fundamental para que a cidade pudesse se desenvolver, para que ela pudesse se manter, ok? Essas cidades, por conta disso, sono, foram chamadas de hídricas ou fluviais, certo? Hídricas, no caso, tem a ver com água, fluvial tem a ver com rio, apesar de que, ó, o Mediterrâneo é um mar, tá bom? Mas, enfim, o nome permanece. Cidades hídricas ou fluviais, por elas estarem próximas dos rios, próximas dos corpos d'água, beleza? Como está dizendo aqui já, por conta dessas necessidades. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela classifica cidades de acordo com esse critério aqui. Ó. São consideradas cidades os aglomerados populacionais com mais de 20 mil habitantes. Então, se uma determinada área do mundo possui ali 20 mil habitantes ou mais para a ONU, para os critérios da ONU, isso é considerado uma cidade, ok? Agora, o local onde essa cidade se localiza, né, o local onde ela está situada, a gente chama de sítio urbano, tá? Ou seja, Cametá é uma cidade, qual é o sítio urbano de Cametá? É esse aqui que a gente está. A gente pode pegar satélites e determinar a questão da localização geográfica precisa, mas onde nós estamos é o sítio urbano da cidade de Cametá, ok? As cidades elas costumam surgir de duas maneiras.
Tá? A cidade ela pode ser espontânea ou ela pode ser planejada. Espontânea é aquela cidade que vai surgindo e vai crescendo com o passar dos anos de forma meio que desordenada, ou pelo menos de uma forma não planejada. Tá? Malmente comparando, imagine assim que você faz uma casa, você faz um cômodo apenas, só um quadrado, um quarto. Aí de repente você constrói mais um no lado. Aí depois você constrói uma sala, depois uma cozinha, depois você vai fazer um pátio, depois faz um segundo andar, uma outra laje, bota mais uma área atrás. Enfim, tu vai fazendo com o passar dos anos e nem sempre fica bacana. E por que que não fica bacana às vezes? Porque às vezes esse planejamento não existe. Você vai fazendo de acordo com a necessidade. Você vai, olha, chegou mais gente de casa, precisa de mais um quarto, constrói mais um. Ih, rapaz, tem mais gente chegando, faz mais um. Enfim, você vai ajustando conforme a necessidade. E isso costuma trazer sérios problemas que a gente vai ver mais lá para frente. Mas essas cidades espontâneas, elas não são planejadas. Cametá é uma cidade que é espontânea, não é planejada. E a gente sabe que a nossa cidade tem problemas em relação à sua tráfego urbano de veículos, de pedestres, as áreas que estão sendo ocupadas, que estão sendo invadidas, o próprio a frente da cidade, né, que está em processo de erosão e queda. Enfim, são problemas que advêm da falta de planejamento, são problemas que vêm desse não planejar, ou pelo menos não tão bem planejado assim, né, em relação à administração da cidade, o crescimento e desenvolvimento da cidade. Em contrapartida, a gente tem as cidades planejadas, que assim, não é porque a cidade é planejada que ela é perfeita, longe disso. Até porque essas cidades planejadas, como as que nós temos aqui, ó, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Maringá, Paris, Zurique, Amsterdã, né, fora do Brasil, são cidades que foram planejadas, que têm uma organização muito boa, porém esse planejamento ele não foi para sempre, né? Esse planejamento ele durou até certo tempo e depois essas cidades com o crescimento populacional passaram também por problemas e esses problemas fizeram com que a cidade se desordenasse, se descontrolasse, né? Que o planejamento não fosse seguido à risca como deveria ser. Brasília é uma cidade planejada, que é essa foto aqui, ó. Isso aqui é o chamado plano piloto, porque se você for olhar assim do alto, como a gente está vendo aqui, tem o formato de um avião, malmente comparando. Ó. As asas aqui, ó, tanto é que lá eles chamam de asa sul e asa norte, né? E toda essa área aqui planejada é o plano piloto. Você percebe que até ó, os prédios aqui, os imóveis, as casas, todas elas são feitas de forma ordenada, ok? Se você, olha, a gente vai tentar ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver aqui. A internet está meio. Barcelona é uma cidade que é bem interessante. A gente vai ver aqui já já. Vocês vão ver assim como é. Tá, já tá até aparecendo aqui algumas imagens. Como é bonitinho, como é planejado, como é um negócio bem. Parece que foi feito à mão, assim, que alguém montou uma maquete. Olha, cara. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Pode ser essa. Internet, se quiser, já pode abrir. Olha. Isso aqui não é que Barcelona inteira na Espanha, claro, seja assim, mas isso aqui é uma parte da cidade, de bairros da cidade, os residenciais, né? Que a gente vê como eles são muito bem articulados, muito bem assim, cada quadradinho, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Olha, outra imagem aqui, ó. As ruas e os prédios todos planejados para que cada um ocupe o seu quarteirão, certo? Seguindo esse formato geométrico, quadrado ou triangular. Enfim, um negócio muito bonitinho, muito bem arrumado, cara. Se tu for olhar aqui, ó, Barcelona. Agora, se tu for ver aqui, vamos lá, Cidade do México. Vamos ver aqui como é que tá. Já não tá tão assim, mas olha, mesmo assim, ó, a gente tem algumas partes da cidade, como eu disse, né? A cidade ela não é 100% toda ela planejada, mas boa parte dela, sobretudo o centro, né? Olha aqui, ó. Todas as ruas, elas acabam apontando, acabam coincidindo para esse marco central. E você tem ali toda a questão da distribuição dos imóveis, a ocupação dos quarteirões de forma planejada, né? Então, só que se tu fores ver, tipo aqui, ó. Essa aqui é a Cidade do México também.
você percebe, deixa a imagem carregar, você percebe que ela é planejada, mas não é tanto assim, né? O planejamento ele acaba sucumbindo frente à ocupação humana, enfim, é muito grande. Então, para a gente continuar aqui, Brasília é um dos exemplos, né? Eu poderia mostrar dezenas de fotos, mas a gente tem outras coisas para ver. Além disso, né, essas cidades elas são desenvolvidas de acordo com algumas atividades que vão fazer com que essa cidade seja, digamos, caracterizada por ela, né? Essas atividades normalmente são econômicas e elas são também culturais, administrativas, religiosas e tantas outras, como a gente está dizendo aqui. Por exemplo, Aparecida em São Paulo é uma cidade religiosa, porque lá é onde fica o santuário de Nossa Senhora de Aparecida. Fátima em Portugal, a mesma coisa. Meca também na Arábia Saudita, que é uma cidade sagrada para os islâmicos. Jerusalém, Israel, que é uma cidade sagrada tanto para os judeus quanto para cristãos, quanto para muçulmanos também. Você tem o Vaticano, Roma, né, que é uma cidade que para os católicos tem um valor muito grande, e por aí vai. Então essas cidades elas têm características e elas ficam marcadas por essa função, né? Ser uma cidade religiosa ou ser uma cidade histórica, como é o caso aqui, ó, de Ouro Preto, que é uma cidade que tem construções muito antigas, aqui é no Brasil, fica em Minas Gerais, uma cidade que data desde a época do início da colonização portuguesa. E é uma cidade que você anda pelas ruas dela, você vê ruas antigas, calçamento de pedra, as igrejinhas, casas, tudo muito antigo. Então Ouro Preto é uma cidade histórica, ok? Aí você vai, por exemplo, para outras cidades como, sei lá, Nova York. Nova York é uma cidade que acaba aglomerando um pouco de tudo, porque ela não é religiosa, mas ela é uma cidade que envolve turismo, envolve negócios, ela envolve cultura, envolve uma série de coisas, né? Então, perceba que existem cidades que têm... Vocês até fizeram atividade sobre isso na quarta-feira, né? Uma questão falava sobre isso. Então, olha aqui, ó. Aparecida é uma cidade religiosa, Volta Redonda industrial, porque lá tem a indústria de aço, certo? Brasília é uma cidade administrativa, porque é a sede do governo brasileiro, ok? Ladrão. Desculpa, Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, é uma cidade turística, porque muita gente vai lá para ver as cataratas e tal. Ouro Preto. Resende é uma cidade militar, não, tem mais outra cidade em São Paulo, eu não sei se Itapetininga, que também é militar, porque são cidades que têm as Forças Armadas, ou pelo menos parte delas sediada ali. Então são cidades que meio que, entre aspas, funcionam, giram em torno dessa atividade militar. E por aí vai, tá? Por aí vai. E tem cidades universitárias como, por exemplo, Campinas. Campinas é uma cidade onde está ali a Unicamp, a Universidade de Campinas, que é uma cidade muito, muito ligada à produção acadêmica, né, das universidades. Então percebe que as cidades elas têm funções, elas têm, digamos assim, características que marcam e definem como essas cidades vão ser, tá? Então bora descer um pouquinho mais aqui, vem mais atividade. Isso aqui foi o que vocês fizeram, né? Verdade. Esquece o que eu disse. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse crescimento das cidades. A forma como essas cidades crescem, né? Nós falamos sobre a questão do crescimento, do surgimento espontâneo e planejado. E independente do crescimento ser espontâneo ou planejado, a cidade ela vai crescer e esse crescimento vai trazer certas consequências. Vai ter algumas características marcantes desse crescimento. A gente vai ver algumas delas agora, ok? A verticalização, olha, é a transformação na arquitetura urbana que passa de horizontal, casas, para vertical, prédios. Ou seja, imagina aqui em Cametá, na nossa cidade, a gente tem uma arquitetura que ainda é basicamente horizontal, certo? Nós temos prédios aqui? Temos, mas não são tão altos assim e não são prédios que estão assim em grande quantidade ao longo da cidade, ok? Se daqui a alguns anos começarem a surgir muitos prédios em Cametá e cada vez mais altos, isso vai marcar em Cametá uma mudança, né, do nosso padrão de arquitetura, que vai deixar de ser horizontal, com casas ali térreas, e vai passar, no caso aos poucos, a ser vertical, com prédios, certo? Cada vez mais altos. A gente tem cidades do mundo que são majoritariamente verticalizadas. Nova York é um exemplo, Londres, São Paulo, por aí vai. Normalmente são as grandes cidades, né? Tem Hong Kong, Tóquio, do Japão, enfim, são muitas as cidades. Então essas cidades que têm essa característica de ter, sobretudo no seu centro, né, muitos prédios,
cada vez mais prédios e cada vez menos casas, até porque, como diz um amigo meu, o terreno para o lado ele tem limite, mas para cima ele não tem, é uma tendência à verticalização, sobretudo nessas cidades grandes. Até porque fazer um prédio desse não é barato. Outra questão também que surge aqui é a conurbação. O que é a conurbação? Olha, aqui a gente tem a imagem de satélite da região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, para a gente falar de conurbação, primeiro vamos falar aqui sobre isso aqui, ó, região metropolitana, aí depois a gente vem para a conurbação, para não ficar um negócio confuso. Olha, com o processo de conurbação, a cidade mais importante com maior capacidade de articular as cidades menores torna-se uma metrópole, ou seja, um grande centro urbano, que concentra várias funções e exerce influência sobre outras cidades. A área dessa metrópole e as cidades vizinhas integradas, física e funcionalmente, já vou explicar o que é isso, são denominadas regiões metropolitanas. Ok? Galera, é o seguinte, quando você tem ali, vamos pegar um exemplo do que é uma região metropolitana e vamos explicar dentro desse exemplo. Belém é uma metrópole e a gente fala de região metropolitana de Belém porque você tem Belém como cidade principal, como a metrópole, e ao redor de Belém, próximo de Belém, você tem outras cidades que estão ligadas fisicamente a Belém, ou seja, porque as mesmas rodovias, as mesmas estradas ligam essas cidades, entre aspas, elas prendem essas cidades, e também essas cidades dependem funcionalmente de Belém, porque cidades como Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Isabel, até Castanhal de certa forma, Benfica, enfim, são cidades que fazem parte da região metropolitana de Belém, que estão próximas a Belém, que estão ligadas a Belém pelas mesmas estradas e que também dependem de Belém, porque esses municípios, a produção deles é basicamente voltada a negociar com Belém. Belém compra e vende boa parte dos produtos entre esses municípios da região metropolitana. Boa parte das pessoas que vivem nesses municípios estudam, por exemplo, em universidades que estão em Belém, trabalham em empresas, em empregos que estão em Belém. Eles têm que fazer certos tratamentos médicos em Belém, eles têm que fazer certos negócios financeiros em Belém, por mais que eles residam nesses outros municípios. Então essa ligação e essa dependência faz com que a Belém seja a metrópole e os outros municípios, que foi os que eu citei agora, né, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, enfim, passem a ser dependentes dessa região, dessa metrópole. Portanto, essa dependência, onde você tem uma cidade principal e as outras cidades ao entorno, essas cidades ao redor, circulando, né, como se fosse um satélite orbitando, né, ao redor da metrópole, a isso nós chamamos de região metropolitana. E quando a gente fala de região metropolitana, a gente fala disso daqui agora, vamos falar de conurbação. Conurbação, de forma bem simples, é essa união física das cidades, de modo que você não consegue dizer, tipo, olha, Belém acaba aqui, aqui começa Ananindeua. Vocês aqui que estão me vendo, a maioria já foi a Belém, acho que todos já foram. E se você vai de carro, você percebe que você pega a alça viária, sai da alça viária em Marituba. De Marituba você vai andando, vai no carro até Belém, e você passa de Marituba para Ananindeua, e depois de Ananindeua você passa para Belém. Mas você não vê assim, tipo um espaço claro onde tu diz, olha, aqui acabou Marituba porque não tem nada, aqui já depois é Ananindeua. Aqui acabou Ananindeua porque olha, não tem nada, isso é mato e agora é Belém. Não, você não vê isso. O que você vê são construções contínuas, tá? Você vê construções contínuas de modo que essa cidade ela tá como se fosse só uma coisa só. Lá no Shopping Castanheira é uma espécie de marco, entre aspas, né, onde marca a divisão de Belém e Ananindeua, tipo do shopping entre aspas para trás, né, vamos dizer assim. É isso para quem está indo para Belém. Do shopping, se você está de frente para o shopping, do shopping para a direita, caramba, é Ananindeua. Do shopping do shopping para esquerda é Belém. Eu vou dizer de novo. Do shopping para direita Ananindeua, do shopping para esquerda. Que pariu. Vocês entenderam? Tá? Então, como não há essa divisão clara, essa divisão visual, é só uma coisa, a gente chama isso de conurbação. Ok? Ai, senhor. E além da conurbação, deixa eu ver o que mais a gente tem por aqui. Deixa eu ver também quanto tempo nós já temos de vídeo, porque vocês sabem, eu não quero fazer vídeos muito longos,
que fica chato e tal. Meu Deus. Olha, a gente vai só terminar um negocinho aqui e vamos deixar o resto para a próxima aula, ok? Vamos ver aqui. Cadê? Tá. Deixa eu deixar essa parte da urbanização brasileira para outra aula. Vamos terminar aqui. E também nós temos, além das metrópoles, nós temos o conceito de megalópole, tá? Se a conurbação é a união, a junção física, junção não é junção, não é que elas se unem, né? Mas elas se misturam de certa forma e uma cidade passa a não, você não consegue distinguir visualmente onde uma cidade começa e outra termina, né? Isso é conurbação. A megalópole, no caso, seria mais ou menos essa junção de algumas metrópoles, né? Ou em outros conceitos dizem, a gente vai ver daqui a pouco, na próxima aula, eu acho, porque esse conceito de megalópole ele tem uma certa mudança, tem certos estudiosos que dizem outras coisas, até diferente um pouco do que está no nosso livro. Então, olha, de acordo com o nosso livro, vamos ficar com o livro, para não confundir a cabeça de vocês. O livro diz assim, na mesma década de 60 no caso, nos países desenvolvidos surgiram as megalópolis, que consistem em grandes áreas urbanizadas constituídas em um espaço em que se destacam duas ou mais metrópoles. Então, mais ou menos é o que eu disse. É a junção de duas ou mais metrópoles. Se a junção, entre aspas, de algumas cidades, né, com uma principal forma uma metrópole, a junção, entre aspas, essa união entre duas ou mais metrópoles formaria uma megalópole. E a gente tem alguns casos, por exemplo, no Brasil, nós ainda não temos uma megalópole. Está se formando uma, está em processo de formação, São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Porque São Paulo é uma metrópole, Rio de Janeiro é uma metrópole, mas elas não estão assim tão próximas, estão unidas, estão em processo porque os municípios que estão ao redor estão crescendo, de modo que daqui a algum tempo é capaz de ser só uma coisa, ser só uma malha urbana, só uma espécie de cidade-zona, entre aspas, né? Mas em alguns lugares do mundo a gente tem, tipo, sobretudo nos Estados Unidos, que é essas duas aqui, ó. É a Boss Wash, que no caso é formada por Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington. Tem a Sheepits, que é formada por Cleveland, Detroit, Chicago e Pittsburgh. E San, que é na Califórnia, que é formada por San Diego e São Francisco. Ou seja, são duas cidades que já são metrópoles, né? E que acabaram se misturando, meio que se unindo a outras metrópoles, formando a megalópole, certo? E aqui está falando sobre outros exemplos na Europa também, tá? E aqui está no mapa dizendo aqui, ó, onde fica isso aqui, ó, a metrópole, a Boston, ó, Washington, Baltimore, Filadélfia, Nova York e Boston. Elas ocupam essa área aqui dos Estados Unidos, ok? Ali da região mais a nordeste, e elas estão unidas pelas mesmas malhas viárias, ou seja, rodovias, ferrovias, linhas de trem, de metrô, certo? Tráfego aéreo dos aviões, helicópteros. Então, essas cidades elas estão envolvidas, ligadas, não só pela malha viária, mas pela questão econômica também, né? Já que há muitos negócios entre eles. A mesma coisa vale aqui para o Japão, essa metrópole Tóquio, Osaka e Kobe, e aqui também para a Europa, nessa dorsal europeu, pega aqui Milão, Zurique, Frankfurt, Bruxelas, Paris, Roterdã e Londres. São todas cidades que estão extremamente ligadas ali, do mesmo jeito que eu falei aqui da metrópole nos Estados Unidos. E também nós temos a questão das megacidades, né, que são aquelas que possuem 10 milhões ou mais de habitantes. Nós temos aqui nesse gráfico aqui, ó, basicamente essas classificações, como é que elas estão hoje em 2016, 90, 2016 e uma projeção para 2030, no caso, né? Tóquio continuaria como o primeiro em 2030 nessa projeção. Delhi subiria, enfim, vocês vão comparando aqui, ó. Percebe que São Paulo em 90 estava em quinto, em 2016 em quinto, e aqui para 2030 nem aparece. Mas assim, uma coisa interessante é que aqui, ó, nos anos 90, nós temos aqui duas cidades no Japão, uma nos Estados Unidos, outra nos Estados Unidos e uma na Coreia do Sul. Então são 1, 2, 3, 4, 5. Metade das cidades aqui, ó, estão em países desenvolvidos, em países ricos, em países que possuem uma boa condição econômica. Essa projeção para 2030, ó, você tem o de Tóquio e só. Somente Tóquio no Japão sendo de um país rico e desenvolvido. As outras todas são de países
pobres. Isso não é à toa. Por quê? Porque em países ricos e desenvolvidos, normalmente você tem um bom planejamento urbano, de modo que as cidades elas crescem de forma ordenada, planejada, organizada, o que já não acontece com a mesma frequência nos países pobres e em desenvolvimento ainda. Tá? De modo que isso explica essa projeção para que é 2030, daqui a 10 anos, né? 9 anos e um mês e meio, a gente tem essa situação aqui das 10 cidades mais populosas do mundo, 9 estarem em países que ou são pobres, né, são subdesenvolvidos, estão em desenvolvimento, enfim. Tá? Isso São Paulo sumiu daqui. Esse aqui é um exemplo de Nova Delhi e Tóquio. Desculpe, Xangai. São dois exemplos de mega cidade. Nova Delhi aqui, o trânsito é uma bagunça, uma confusão. Parece a Coronel ao meio-dia. E aqui na China. E para a gente finalizar isso aqui, a gente tem as cidades globais, que são aquelas cidades que ocupam uma importância tão grande no mundo, que elas concentram tantas informações, tantas decisões que são tomadas nessas cidades, que elas, entre aspas, elas governam o mundo. Por quê? Porque as decisões que são tomadas nessas cidades, até porque são nessas cidades que estão localizados como é que eu posso dizer? Meu Deus, as sedes de grandes empresas, de bancos, de organismos internacionais como a ONU e por aí vai. Essas cidades elas têm sim, digamos, a capacidade, não elas exatamente, mas os negócios, as decisões que são tomadas nelas, decidirem, entre aspas, o rumo do mundo. Né? A gente tem Nova York, onde tem a Bolsa de Valores de Nova York, a sede da ONU. A gente tem Londres, Paris, Xangai, a gente tem Tóquio, a gente tem séries, são cidades que possuem uma importância muito grande por serem, como eu disse, sedes de empresas, de organismos globais. Certo? Então as decisões que são tomadas nessa cidade acabam influenciando o mundo. E não só isso, a própria moda que surge nessas cidades também acaba contagiando o mundo. A música, a cultura de cinema, de dança, enfim, culinária, as tendências que surgem nessas cidades, por elas serem globais, elas acabam circulando o mundo todo e acabam nos afetando também de forma boa ou não tão boa assim. Tá? Aqui em Nova York, belíssima Nova York, olha, lembra do que eu falei? Verticalização, ó. Tem muitos prédios aqui, muitos prédios. Nova York é uma cidade que... É por isso que o Homem-Aranha vive aí em Nova York, né? Imagina o Homem-Aranha em Cametá. Ele ia ter que andar de mototáxi, né? Porque vai ter. Cadê o prédio? Não tem. Tá bom? Bem, gente. A gente vai ficar por aqui, tá? Para não demorar muito, beijo, tchau. A gente se vê no grupo. Até depois.